A heróica ousadia de Martinho Lutero. Capítulo 1. A vida e o legado de Lutero. Continuação. Abrem-se os portais do paraíso. Na tempestade de fogo que se fomentava, Lutero chegou a uma dramática ruptura. Em meio à sua luta interna, começou a se concentrar em Romanos 1, verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Antes, Lutero havia entendido a justiça de Deus mencionada neste versículo como sendo sua justiça vingativa ativa, que pune os pecadores. Admitiu que odiava a justiça de Deus segundo tal entendimento. Mas, assentado na torre da igreja do castelo de Wittenberg, Lutero meditou nesse texto, lutando com seu significado. Ele escreve: eu não amava, na verdade, eu odiava o Deus justo que pune os pecadores e secretamente. Se não de forma blasfema, com certeza com grande murmuração, eu estava irado com Deus, dizendo, como se não bastasse os miseráveis pecadores, eternamente perdidos por seu pecado original, ser esmagados por toda espécie de calamidade pela lei dos 10 mandamentos. Isto sem ter Deus de acrescentar sofrimento ao sofrimento pelo Evangelho e também pelo Evangelho nos ameaçar com sua ira e justiça. Assim eu me enfurecia com uma consciência perturbada e feroz. De repente, como se um raio de luz divina brilhasse em seu entenebrecido coração, Lutero entendeu o verdadeiro significado do texto. A justiça de Deus é recebida como dom somente pela fé em Jesus Cristo. Lutero confessou então: finalmente, ao meditar de noite e de dia pela misericórdia de Deus, prestei atenção ao contexto das palavras, ou seja, nela a justiça de Deus é revelada, conforme está escrito: aquele que pela fé é justificado, viverá. Ali comecei a compreender que a justiça de Deus é a justiça pela qual o justo vive por um dom de Deus, ou seja, pela fé. É este o significado. A justiça de Deus é revelada pelo Evangelho, ou seja, a justiça passiva pela qual o Deus de toda a misericórdia nos justifica pela fé, conforme está escrito: aquele que pela fé é justo viverá. Então senti que eu nasci totalmente de novo e havia entrado por portões abertos no próprio paraíso. Em sua dramática conversão, Lutero percebeu que o homem pecador não é salvo por suas boas obras. Ao contrário, a justiça de Cristo é imputada aos pecadores com base única na fé. A isso Lutero chamou de justiça estrangeira, significando que ela é estranha ao homem. Tal justiça vem de fora dele e é dada por Deus livremente. Ao entender isso, a justificação somente pela fé, sola fide, tornou-se o princípio material da reforma, ou seja, a própria essência do Evangelho.